geralmente o vendedor melhor da tua empresa vai ser o dono. Então, é isso que acontece, que a gente enxerga em quase todos. Tanto que a taxa de conversão média do dono chega a ser 20, 30% a mais do que o melhor vendedor. Não se faz passagem de bastão sem a pessoa estar capacitada o suficiente para passar o bastão. Se tu tem um bom processo, tu não precisa de um time muito grande. E assim, a gente fez tudo o que a gente fez, tudo no home office também, tá? Então, de início, você pode começar home office, não tem problema. Então, eu acredito que dá para fazer muita grana com um time comercial pequeno, aumentando conforme a necessidade e não sair inflando sua folha para depois você ter um custo e às vezes você vai ter um custo sem processo, ou seja, tu vai torrar dinheiro 2 vezes, contratando e demitindo depois e fora o custo do tempo que você vai ter. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial faixa preta. Hoje nós iremos falar como você vai aumentar a sua receita com um time comercial enxuto em 2026. Ou seja, nós iremos soltar o ouro para você que está precisando, que quer colocar mais grana no bolso, que quer ter mais lucro em 2026. Mas antes da gente começar, vou fazer aquele pedido especial, você já sabe qual é, que é o quê? Curtir, deixa o like aí, dá um joinha aí para que a gente consiga levar esse episódio para mais pessoas, porque quando o algoritmo entende quanto mais curtida tem, mais relevante é, e aí ele apresenta e entrega para outras pessoas. E também deixe seu comentário, o que você está achando do podcast, qual insight que você tirou, o que você aprendeu, e se inscreva no canal para receber notificação assim que a gente postar vídeo novo, tá? A gente tem comercial faixa preta às terças-feiras, 20h30, onde a gente sai um episódio falando sobre comercial, estrutura comercial. Tem mais de 110 episódios aí para trás falando de comercial, para que você possa ver a relevância que tem. Tudo que você precisa sobre comercial, tu encontra aí nos podcasts aí mais para trás. E daqui a pouco, em breve, nós iremos voltar com a segunda temporada do podcast da Full Sales com convidados relevantes. Então também fica de olho aí no canal, que vai sair em breve. Na sala de vida do BBB. E vou chamar para a mesa agora o meu sócio, o Matutes, Mais bonito. Matuta Matutes. Isso aí, cada dia é mais bonita, né? Tamo junto. Cada dia Não, com a autoestima mais em cima, né, cara? Sabe que tem concorrente nosso que falou já em vídeo que a gente pede pra que a pessoa contrate muita gente e as pessoas acabam falindo por causa Falaram isso? Não tô sabendo disso, não. Não falou exatamente o que a gente falou, né? Mas usou um vídeo nosso, usou o React. E aí falou no final, não, teve uma pessoa, um cliente nosso aqui, ó, polêmica, hein? Que participou de uma dessas imersões, dessas pessoas que falam esse tipo de coisa. E eles falaram pra ela contratar um monte de gente e no final ela teve que voltar pro operacional. Achei muito estranho, não me lembro de nenhum que a gente tenha falado isso. A gente, na verdade, é contra Não, nem isso. falou. Hã? Eu, com certeza o time de CS não falou isso. Com certeza. Não tem condições. Não. E até porque é exatamente o contrário do que a gente fala. Exatamente. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Como é que eu vou falar pro cara... É maluquice. Empresário sério, que leva a sério, nunca vai falar pros outros infrar folha. Exato. Mas já chegou cliente já, Matuta, falando isso, cara. Que a pessoa falou pra sair contratando um monte de gente. Ah, é? Não na nossa operação, né? Mas que uma outra empresa falou pra contratar um monte de gente. E a pessoa saiu contratando. Inclusive, já teve gente falando, eu comprei de uma pessoa que falou pra eu contratar primeiro head comercial. Olha só. Eu falei, É verdade. como assim Lembrei agora. contratar primeiro head comercial? Tipo, primeiro você contrata um closer. Que tem SDR, na verdade. Né? O SDR, que também... Mas se eu quiser contratar alguém para vender, primeiro um closer que tem isso. potencial para se tornar um head. Aí Não. tudo bem. Mas não contratar um head, porque senão eu vou pagar o salário de um head, Não. onde eu posso pagar o salário de um closer, né? Ou seja, eu vou botar... colocar a folha mais cara a troco de nada. Porque não tem ninguém para liderar, né? Como é que eu vou... ponto, que é esse ponto que você acabou de falar agora, que é da contratação do head. Às vezes o head entra com a cabeça de empresa grande. Uhum. E aí o cara fala assim, não, pô, eu sou head, não vou vender. Sim. E aí tu se ferra, porque o head que deveria trazer receita pra tua empresa não tem nenhum closer abaixo dele, ele não vai vender, não vai ter closer pra vender, você que vai ter que vender e vai ser gerenciado pelo head que você contratou, entendeu? Exatamente. Olha que loucura. Então, eu acredito que a primeira coisa aqui é desconfie de pessoas que vão falar para você sair contratando time comercial. Desconfie, não é assim, né? A Full Sales, quando começou eu e Vini vendendo. 2 meses depois, a gente trouxe E agendando, o Bruno. vendendo e agendando. Assoviando, chupando cana. É isso. Aí a gente trouxe o Bruno
e o Gabriel Ian, que tinham cabeça para se tornar potenciais heads, que hoje, tanto é que ambos são heads das nossas operações, né? O Ian é head de pré-venda e o Bruno é head de vendas. Então, cara, a primeira coisa é, você não precisa começar com um time grande, você pode começar com um time enxuto. E nesse podcast aqui é o que a gente vai trazer para você, como você pode começar e qual o dimensionamento ideal para que você possa ir ajustando e crescendo conforme a necessidade. Matuta, como que a gente manda? Como é que a gente fala para a pessoa começar? Fala para mim. Primeiro ponto que a pessoa precisa entender é que o time não vai performar se ela não tiver um bom processo. Boa. O que é um bom processo? Bom processo é um procedimento que, por exemplo, o closer vai seguir para conseguir realizar a venda. Aqui a gente usa muito a apresentação comercial, né? Que é uma coisa que gera um impacto visual para que a empresa consiga fechar a venda. E funciona muito bem para quase todos os negócios, né? Acho que todos os negócios que a gente atende hoje têm apresentação comercial. Então, tem um processo ali inicial de criação dessa apresentação comercial, do ajuste das ofertas, do processo como um todo de venda, que é o processo de fazer com que a pessoa que é interessada se torne um cliente pague para você. Porque tem empresa também que acredita que o processo comercial bom é o que tem assinatura de contrato. Sabia disso? Sei. Tem empresa que, cara, conta como venda se a pessoa assinar um contrato. Aí isso gera o quê? Uma inflação muito grande do número de vendas do mês. O que, na verdade, não gera caixa. A gente tá falando aqui sobre colocar dinheiro no bolso. E a pessoa, ela divulga na internet o faturamento que ela teve de assinatura de contrato, De né? assinatura de contrato. Quando a gente divulga aqui na Full Sales, a gente considera a venda quando o cliente paga. Exatamente. Se o cara cancela, a gente não considera Não venda. considera a venda. Entendeu? Maravilha. Então, primeiro é o processo de vendas. Logo depois é o processo de pré-vendas, que é o processo para fazer uma pré-qualificação boa, né? Em breve vai sair um episódio com o Rodrigo Vincenzi. Eu fiz um podcast com ele, vou postar de collab. Legal. Depois dê uma olhada. Siga o Yuri Barbosa também aqui no YouTube, hein? E me siga também, siga o Vinícius de Sá. A gente tá postando aqui vlogs, estamos postando um modelo de vídeo diferente. Sai vídeo lá no nosso canal. E aí, na pré-qualificação, eu falei do Rodrigo porque, no caso dele, ele faz muita reunião sem sócio. Ele me falou, cara, às vezes eu chego a fazer 2, 3, 4 reuniões com o mesmo cliente porque o sócio não comparece. Eu falei pra eles, tem a ver com o teu script de pré-qualificação. Né? O teu SDR precisa ter de forma clara o que ele precisa levar para a reunião, que tipo de informações precisam acontecer. Mas aqui vai uma pergunta, Diga. que eu já sei a resposta, mas agora tu fala pra galera. Por que eu não começo pelo processo de vendas, ao invés de começar... Por que tu falou primeiro para fazer o processo de pré-vendas, ao invés do processo de vendas? Primeiro para fazer o processo de vendas, depois de pré-vendas. Não, por que tu falou para fazer primeiro o processo de pré-vendas? Ah, tá. Na verdade, não é bem o processo, acho que assim, é sobre contratação, né? Boa. Porque, geralmente, o vendedor melhor da tua empresa vai ser o dono. Então, é isso que acontece, que a gente enxerga em quase todos. Tanto que a taxa de conversão média do dono chega a ser 20%, 30% a mais do que o melhor vendedor. Tipo, o Yuri tá com o quê? 88%, 90% de conversão? Vamos lá, por aí. Quase toda call que o Yuri entra, ele fecha. O Vinícius é a mesma coisa. O Vinícius, quando ele contava, tava 88,12%. Eu, cara, sem ter muita habilidade de venda, ontem fechei uns 200 mil em venda. Né? Na verdade, um foi originação, o outro foi venda mesmo. Mas é uma coisa, assim, fenomenal. Então, o melhor vendedor da empresa sempre vai ser o dono, porque existe uma autoridade, né? Existe o manto do dono, vamos colocar assim, né? Então... quando você entra na call como dono, cara, ainda que tu não faça o processo, você é o dono. Então, a autoridade sobre é muito grande. Por isso que, vou dar um outro exemplo. Já ouvi uma pessoa falando assim, o meu faturamento despencou. Eu entrei, comprei de outra empresa e falaram para eu contratar um close, um SDR, e falaram, pode sair das vendas, deixa o close SDR. Olha só. E aí, cara, meu faturamento despencou. Eu falei, claro, não se faz passagem de bastão sem a pessoa estar capacitada o suficiente para passar o bastão. Né? Então, eu sempre falo que, né, o que você está falando, né? Primeira área que a gente fala para a pessoa contratar, quando chega alguém, Yuri, eu quero botar o time para vender por mim. Eu vou comprar da Full Sales e amanhã eu já saio de tudo. Aí eu sempre falo, não faça isso. Se você for fazer isso, vai dar merda no seu faturamento, tu vai botar a culpa em mim. Não é para fazer isso. O que você vai fazer? Primeiro, contrata um pré-venda, um SDR. Você vai pagar comida sólida para beber. Tu vai pagar 2.500, 3.000 reais ali no SDR, mês mais bônus por agendamento, mais bônus por venda.
E, cara, tu já vai ter uma mulher ali que vai estar pelo menos fazendo agendamento Pra você. e social selling, né? Eles dividem o trabalho entre social selling e SDS. Se você não sabe o que é social selling, talvez saia um episódio, mas tem episódios aí pra trás falando sobre isso. Boa. E aí, você coloca essa pessoa pra fazer essas duas áreas. Por quê? Já é menos uma coisa pra fazer. Mas você continua fazendo as vendas. E tem um ponto também, o trabalho de SDR social selling é muito repetitivo. É. Porque ele precisa fazer muito follow-up, precisa entrar em contato com aqueles leads que não agendaram, né? E aí acaba que o dono não perde muito tempo fazendo isso. É. A gente sempre fala, continua fazendo as calls, faz o nosso processo, tá aqui o nosso processo, segue o script e agora você começa a gravar as suas reuniões. Acabou. Por que isso? Para a pessoa ter um material para capacitar o time depois. Porque Quando ali a você pessoa monta entrar. uma objeção, explica alguma coisa. Como que você fala do pode seu usar. produto, quais são os termos que você usa, Maravilha. como responder uma pergunta técnica, o que o cliente faz. Quando você começar a sobrecarregar, aí eu contrato um closer. Yuri, eu tô sentindo que aí eu contrato closer. Mas eu boto para vender? Não. O que você faz, Matuta? Você bota a pessoa para treinar, fez o primeiro roleplay, a pessoa foi aprovada. Qual roleplay? Roleplay eu chamo roleplay o teatro funcional, é que ele apresenta para mim, que eu vou validar a tua Você é um apresentação. cliente chato. Eu vou validar a tua apresentação, como que você explica o produto, como que você fala. Então, é basicamente a pessoa que vai fazer o teste ali. Ótimo. A pessoa, passou no teste, tá minimamente aceitável, eu começo a entregar para ela lead ruim, para ela treinar. Então, por exemplo, tem uma close aqui que tá aí nesse processo de rampagem. Aí ontem eu falei, já tá atendendo, Marina? Aí o Bruno, não, eu tô entregando para ela lead De ticket mais baixo. ticket mais baixo, lead que não é bom. Por quê? Porque ela vai treinando. E eu não corro o risco dela queimar lead. Bom. E acontece, às vezes, como aconteceu ontem, de ela receber um lead ruim e fazer uma venda de alto valor, né? A Maíra ontem fez. Acontece. Maíra recebeu um lead pack e coisou um lead, Olha só, uma venda 10 vezes mais cara. que é tipo, é um valor mais ou menos de 6 mil, a outra 70 mil que ela fez a venda. Olha que loucura. Então pegou um lead ruim e conseguiu desenrolar. E aí, conforme ela vai melhorando a performance dela, eu vou melhorando os leads, a qualidade do lead que eu entrego para ela. Entrego ruim, depois eu entrego médio, e aí quando ela estiver bem performando, aí eu entrego o lead bom. Aí sim, eu posso sair das calls. Mas eu ainda não saio 100%. As calls que tem mais potencial, eu ainda continuo fazendo uma ou outra. Até o momento que eu sair 100%. Mas aqui na Full Sales, por exemplo, a gente não sai. Eu pegaria uma parte do investimento, contrataria o social selling, depois contrataria o closer, e sabe o que eu faria? Contrataria full sales. Que aí quando você contrata full sales, o que você tem? Treinamento de social selling, treinamento de closer. Mas aí eu contrataria até antes de... É melhor. Até antes de começar a implementar comercial. Porque aí você faz o processo antes, quando a pessoa entrar, já vai estar tudo mastigadinho, né? Eu sou da seguinte filosofia, Matuto. Eu odeio retrabalho. Ótimo. Cara, às vezes quando você tenta fazer do teu jeito da tua cabeça, dá errado por quê? Não é porque você é mal intencionado, é porque você é incompetente. E quando eu falo incompetente, é que você não tem competência para fazer aquilo. Aham. Se você contrata uma empresa que vai entregar para você o negócio pronto de quem já sabe fazer isso, cara, você não vai ter trabalho, você já vai pegar e começar do jeito certo. É isso aí. Então, existe duas formas de começar. Do jeito certo ou do jeito que você vai ter trabalho, quando você não tem conhecimento. Então, sempre quando a pessoa fala assim, pô, eu vou aqui começar, aí depois eu contrato vocês. Eu falo, cara, mas é justamente o contrário. É contratar a gente para começar. Para você não ter retrabalho e perder tempo. Comprar atalho, comprar processo. Não, porque tu precisa ter um processo base para que eles consigam performar, senão não vai rolar. Eu lembro de um case de um cliente que comprou da gente e aí ele pediu reembolso porque ele ia investir tudo em tráfego. Já ouviu falar dele de novo? Não. Não? Tu ficou sabendo o que aconteceu ou não? Não. Esse cara Não, sumiu. fiquei sabendo o que aconteceu, mas ele deu bom ou deu O merda? cara sumiu. E assim, olha só, vê se essa lógica faz sentido. O cara, ele não tinha um processo de vendas, ou seja, ele não conseguia transformar o interessado em cliente. Maravilha? Aí ele contratou a gente pra quê? Pra ter o processo de vendas. Aham. Aí antes de fazer o processo de vendas dele, ele pediu reembolso pra investir em tráfego.
O que é o tráfego, pra quem não sabe? Todo mundo, a maior parte deve saber, né? Mas o tráfego é compra de patrocinado lá no Instagram, na Meta, no Google, pra conseguir captar esses leads e fazer as reuniões. O cara vai captar os leads, talvez consiga agendar, talvez não, né? Porque ele não tinha nenhum processo de agendamento. Vai chegar na reunião com o lead e aí ele vai perder grande parte desse dinheiro. Talvez dê sorte, faça uma ou outra venda, mas vai ter com uma precificação baixa, talvez capte pouco caixa, porque não vai ter processo, talvez conte o contrato como venda. Vai se vislumbrar com relação ao número de leads que vão ser gerados, mas não vai conseguir aproveitar nem 10% desses leads. Cara, de forma alguma, porque ele não vai conseguir ter o processo de reaproveitamento, não vai conseguir ter o processo de fechamento. E quando contratar alguém, sabe o que vai acontecer? O closer não vai vender. E aí ele vai falar o quê? Pô, Close é ruim. Close é ruim. Esse negócio de time comercial não funciona pra mim. Não, já contratei, como eu escuto de muita gente, tá? Antes de contratar a gente. Já contratei 3 closers aqui, Matuta. Pra mim não dá certo esse negócio. Closer não vende meu produto. O cara fala isso. Por quê? Porque não tem um bom processo. Ou o produto é ruim, né? Ou o produto é ruim. Pode ser. Não tô nem considerando isso, né? É. Às vezes o produto é ruim mesmo e o time de comercial não consegue fazer milagre. Eu acho que uma outra variável, que é o seguinte, às vezes o produto é bom, mas a oferta é ruim. O Também. cara não consegue mostrar. Isso aí a gente recebe É o muito. que mais acontece. Aí, o que mais acontece, às vezes já teve vezes que a gente mudou a oferta e aumentou 3 vezes o faturamento da pessoa, né? Não, isso quando a gente não muda a precificação pra mais. Tem gente que aumentou em 10 vezes o preço e continua vendendo a mesma coisa. Eu mesmo, quando entrei na Full como cliente, aumentei em 3 vezes o meu preço, fui de 5 para 15 mil e continuei com a mesma taxa de conversão. Exato. Olha que absurdo. Então, é surreal quanto 2 contratações assertivas. O que eu enxergo, né? Pra quem tá fazendo algum tipo de provisão. Cara, quanto que custa um closer? Que fatura pra gente, sei lá, 150 mil. Closer, Comissão. 3 mil, 150 mil? É. Fatura 150 mil, vai custar, vamos lá, pagando, vou botar 150, vou botar no 4%. meio do caminho, porque aqui a gente tem uma comissão para um tipo de venda e uma comissão para outro tipo de venda. 6 mil reais de fixo, de comissão. Vai ser uns 9K. Uns 9 mil reais. 9 E mil. o cara vai te gerar ali de vendas 150 mil reais. Aham. Aí eu te pergunto pra quem tá em casa, vale a pena investir 9 mil reais pra voltar a 150 mil? Vale a pena, Yuri? O que você Óbvio. acha? Então, ótimo. E aí o SDR, vamos colocar o SDR aqui também. Quanto que custa o SDR? Cara, o SDR custa 2,5, 3 mil reais. Mais 10 reais por agendamento comparecido e qualificado, mais 0,4 de vendas na Vou ponta. fazer vezes 0,4. Vai ficar... Vai dar mais ou menos, cara, uns 4 mil reais. Certo? Ó, Contando com o 0,4, agendamento comparecido, eu coloquei. 0,4%. Opa. Dá 600 reais. Mais ou Então. menos 4 mil reais. Então vamos colocar aqui, cara, a junção dos dois, conta Dá que seja 13. 5 mil. Dá Vai ser 13. 12 mil, 12, 13 mil. Aí vale a pena investir 12 mil reais pra voltar 150 mil, Yuri? Óbvio. Mas aqui tem um ponto importante que aí é o que tu falou, que é o que vai justificar você ter um time comercial enxuto. É você ter um bom processo. É verdade. Porque se você tem um bom processo, você consegue fazer mais com menos. É. Né? Então eu já vi gente que com um time gigante com mau processo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um time de pré-vendas que não tem um processo de agendamento, que agenda Claro. qualquer lead, que não tem um processo de cliente ideal, cliente mínimo, Legal. que não tem processo nenhum. Aí Vai você encher a gente, vai encher a agenda. Aí você começa assim, porra, aí, tô bombando. Meu closer tá dando conta de 5 atendimentos dia. Pô, eu tô botando 20, 30 agendamentos. Então, contratei 6 closer. Aí tu vai, tá, beleza. Tu vai ver a taxa de conversão, 5%, 7%. Aí fala, porra, cara, tu faria o mesmo faturamento se você tivesse processo de pré-vendas e processo que talvez com um pré-venda e com um time de closer. Pronto. Porque se de repente você, vamos supor, vamos botar a qualificação de 30, vamos botar uma qualificação de 30%. Legal. Não, 30 não, 70? Qualificação do quê? Qualificação de o cliente chega. Coloca 60%. Vamos colocar uma qualificação de 60%, dá quanto? Ok. Dá quantas calls? 60%. 30 vezes Quantos 60%. leads? Não, 30 calls que eu tô botando. Ah, tá. Qualificação 30 de vezes calls. 60%. Vai dar Cara, 18. 18 calls. 18? Um mês. 18 calls no mês.
Pode. Com 50% de conversão? Não, mas 18 calls por mês, cara, por dia, na verdade, né? 18 calls por dia, eu preciso de 3, cara. Com 3 closer. É verdade. Ou seja, com a metade do time, eu consigo ter o resultado. Pra você que não entendeu a matemática, é basicamente fazer reunião com quem presta mesmo, né? Não com cliente que não vai... Quem é comprador. Entendeu? Mas se você não tem um processo de pré-vendas, o teu pré-venda só agendando qualquer merda. É verdade. Principalmente se tu bota o bônus de R$10 por agendamento comparecido e qualificado. Não, o cara vai querer Qualquer ganhar. pessoa qualificada, tá desqualificado, não. Não tem uma régua de qualificação. Como é que eu vou cobrar como eu pré-vendo agente qualificado se eu não tenho uma régua de qualificação? Isso é uma coisa tão básica que ninguém faz, entendeu? É. Ninguém faz. Aí tu fala assim, pô, bora botar pré-venda. Mas, cara, qual o dimensionamento? Não sei, porra. Dimensionamento é o que, Yuri? Dimensionamento é o tamanho da equipe que tu precisa para a quantidade de leads que você está recebendo. Então, Legal. vou dar um exemplo. SDR, 20 a 25 leads. Agora dia. com IA tá melhorando, né? Com IA tá melhorando. Mas geralmente a gente falava, cara, 20 a 25 leads dia. Por quê? Porque você consegue fazer um trabalho de receber novos leads e fazer follow nos leads antigos. Os caras Porque se chegam tu a dá falar muito com 300 lead, leads. se você dá muito lead pro teu SDR, você torna o SDR preguiçoso. Por quê? Porque ele vai sempre atrás do próximo lead. Sempre atrás do próximo cliente. Então, qual é o lance? O lance é eu dou pouco para obrigar ele a fazer follow-up nos antigos. Ótimo. Porque a maior parte dos agendamentos da semana acontece via follow-up. Principalmente o nosso, porque o nosso público não é um público de duro, que eu costumo dizer. É um empresário. Um empresário, ele não tem tempo, pô. Então, geralmente, ele não responde a primeira mensagem, ele não vai no primeiro agendamento. E não é porque ele não quer. Tem muita gente que acha que, eu só respondo quem me responde. Já. A pessoa não tem essa crença, não tem a ideia. Não, se o cara quisesse mesmo, ele me respondia. Pô, se tu quer mesmo, então faz o follow, cara. Diversas vezes eu já abri o WhatsApp, alguém me chamava e eu não respondia, a pessoa não era por mal. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso aqui é importante, mas não é prioridade agora. Eu tô no meio de uma reunião, depois eu vou ver de responder, esquece. E aí tu fala, pô, não tô me respondendo, é desqualificado, né? Quantas vezes já chegou, pô, tô recebendo um monte de cliente desqualificado, aí tu perguntava, desqualificado por quê? Não me responde. Então não é disponibilidade de jumento. É teu time que não faz um follow-up decente, porra. Entendeu? Então, cara, uma das regras para ter time enxuto é você ter um bom processo. Com um bom processo, você consegue ter time enxuto. Então, aqui na Vocês, por exemplo, a gente tem contratado exatamente o que a gente precisa para dar conta do que a gente tem, do que a gente recebe. Não, tem closer nosso que tá fazendo um closer 800 mil. Fiz uma aposta com o Ian. Tem um closer nosso que vai tirar 25k de comissão esse mês. Isso porque ele ainda não tava o mês todo no presencial. Mas se ele tiver a agenda cheia, completa, dá pra chegar nos 2 milhões de faturamento mensal. Eu falei pra ele que se ele bater... Eu ia conversar com vocês depois, vamos conversar depois. Eu falei assim, se o closer conseguir bater 2 milhões no mês com 1,2 de caixa, a gente dá algum prêmio, alguma coisa pra eles. Pode ser. Porque, pô, se o cara tá gerando 1 milhão e 200 mil de caixa, porra, dou tranquilo. Alguma coisa pra ele. Lá ele. Não, maravilhoso. Cara, então é isso. Olha só, um closer nosso vende 1,2 milhão mês. Quando você tem uma operação menor, o que vai acontecer? A tua marca não consegue gerar tanto lead qualificado, às vezes o teu Instagram não consegue gerar. Você tem um Instagram muito grande, engajado, meu amigo, você tá perdendo muito dinheiro. Cara, eu falei ontem com o Rodrigo Vincenzi, não, semana passada. O cara, ele tem 340 mil reais, cara. E ele falou no podcast, ele tá fazendo 500 mil seguidores, né? Não, 340 mil seguidores, exatamente. Ele falou no podcast, tá fazendo 500 mil. Cara, se eu tivesse 340 mil seguidores com a audiência que ele tem, nossa! Se juntar o que todo mundo tem de seguidor, não bate isso. E o que ele tá crescendo mês a mês é covardia, cara. Mesma coisa o Antônio lá, o Antônio, que é nosso cliente, né? Cara, o Antônio, quando eu conheci o Antônio pessoalmente, ele faturava 400 mil reais por mês. Ele tá faturando de 4,5, 5 milhões mês, né? Tem mês que cai um pouco, mas tá nessa média. Quanto? 4 milhões, tem mês que cai um pouco, né? Mas tá nessa média aí. Cara, ele já gerava... Tô fazendo 5. Hã? Tô fazendo 5. Mas é que a gente tem... Se somar todo mundo, não tem 200 mil seguidores. Ele tem 1 milhão de seguidores, né? Já pensou nisso, não? Quando você tem tiver... quase 1 milhão, tem 1 milhão já? Não, tá chegando, mas pensa assim, cara,
se você tivesse 1 milhão de seguidores, quanto que a gente conseguiria fazer? Nossa. Cara, a gente... Pô, Mas você entende? tem meses... Bom, já teve mês social selling do meu Instagram, bateu 600, 500 mil. Do Mês meu, passado bateu quase 1 milhão. Foi, acho que... mas aí somando o meu e teu, né? É. Mas, sei lá, vamos supor que é meio a meio. É. Não sei. O meu fez 500 mil. Então. Porra, com 100 mil. Batendo 100 mil agora. É surreal. Porra, E assim, se a pessoa sabe fazer dinheiro, que nem eu falei pra ele pra fazer desafio pago. Mano, se ele bate um desafio pago, ele coloca 1.500 compradores no desafio, assim, com um post. esse aí, se não tivesse comprado, Ele tá no receios, né? eu teria falado igual eu falei pro Max Anzotto. Cara, se tu não comprar de mim, nessa reunião, tu é burro. O Max tá atrás de mim pra me dar um Sky Dweller agora. Conta essa história aí pra galera, que eu acho legal. Ah, do Rolex foi bom. É porque muitas vezes, galera, a gente vê coisas que o nosso cliente não vê pela nossa noção de comercial e pela clareza que a gente tem do como uma estrutura comercial bem montada pode gerar de resultado na vida do cliente. E aí, o Antônio, não, o Max, ele fez uma reunião comigo. E aí, eu entrei no Instagram dele, cara. O Instagram dele era tipo 250 mil seguidores na época. Agora eu não sei nem contar, mas 250 mil seguidores extremamente engajado o Instagram dele. Vai falar. Muito engajado, Matuto. E aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, você tem social selling? Aí ele falou, não. Aí eu fui brinquei com ele. Falei, cara, se tu não fechar comigo, tu é burro. Na moral, você é muito maluco se você não fechar comigo. E eu continuei a reunião. Aí no final da reunião ele fechou. E aí ele virou do nada e falou assim, cara, é o seguinte, na época ele faturava 150 mil. Falou, cara, é o seguinte, se você me fizer faturar 700 mil, eu te dou um Rolex. Aí eu virei e falei assim, Max, tu vai se arrepender do que você tá falando, mas tá gravado. E aí? Aí ele, não, eu te dou um Rolex. Eu falei, beleza. Cara, no primeiro mês ele saiu de 150 para 500, sem investir nada de tráfego. Porque às vezes a pessoa acredita que ela já teve qual que a pessoa falou assim, pô, Yuri, mas aí eu vou ter que investir isso e mais o tráfego. Aham. Não, tu não vai ter que investir tráfego. 150 para 500, segundo mês bateu 300. Um social seller. Um social selling. Segundo mês fez 384, baixou o faturamento, porque ele ficou um mês inteiro na Europa. Casou, foi ver. Casou, aí ficou o mês todo na Europa, mas o time comercial já estava rodando. Legal. Cara, quando bateu o terceiro mês, ele bateu 700 mil. E aí ele faturou, cara, com a gente, 1.300.000 a mais, Olha só. sem investir R$1 em tráfego. E te pagou um Rolex de 90 mil. Rolex? Não, cento e pouco. Cento e poucos? 100 mil. Caraca, que legal. E aí, cara, sem investir nada. Inclusive teu Rolex, cadê o teu também? Porque teve a Eu tua ganhei. aposta do Rolex. Não, Mas ganhei quando do que o teu Antônio. chega? Eu cheguei em breve, é final de fevereiro agora. Ah, Aí eu vou lá receber lá, fazer uma mídia também, vai ser bom. é isso. Matuta também ganhou o Rolex, porque Do o Matuta Antônio. pegou estratégia. A gente tá com alguns Rolex aí pra receber Não, de e o cliente. Max entrou em contato comigo, já quer agendar uma reunião comigo. Vou ver de marcar no final de semana, algum outro momento. Porque ele falou que se o tráfego dele converter agora, ele vai me dar um Não, ele tem dólar. que comprar rasteios. Então eu vou fazer ele comprar um Receios. Ele tem que comprar. Eu tô tentando fazer ele vir pra reunião, mas ele não vem. Ah, é? Ele é cabeça dura. Ele Vou fazer comprou o seguinte. formação de closer e ficou um bom tempo na formação de closer. Ó, eu vou ser o SDR daqui, ó. Tomara que o Max não veja esse episódio. Eu vou falar com ele pra agendar, aí eu falo contigo. Quando entrar na call, você vai estar lá. Fechou. Fechou. Aí ele vai cair no gol. Fala assim, irmão, a consultoria do Matuta mediante o fechamento do High Sales. É isso. Que tu falou que tá certo e vai comprar. E aí? Não, porque ele falou assim, tá saindo Rolex de graça, né? Porque é real. É, pô. Pô, se ele tá fazendo aí 700 mil no mês, vai bater 1 milhão no mês, se não me engano. Acho que Já bateu, mas somando as outras operações que ele criou também. legal. Cara, imagina. Um time comercial enxuto. Com o time comercial enxuto. Um closer na época ele tinha e um SDR e um social selling. 3 pessoas, cara. Ele aumentou Cara. significativamente o faturamento dele, entendeu? Ó, Mas depois que ele inseriu o finalizar. processo, porque era tudo zoado, não dava o closer, não convertia direito. Inseriu o processo, treinou a galera, pronto. E ele vende consultoria pro Mercado Livre, né? Vende. Fala. Pra finalizar, cara, o que eu quero deixar de mensagem? Aí depois eu quero que você fale também, Yuri. Primeira coisa, se tu tem um bom processo, tu não precisa de um time muito grande. Não. E assim, a gente fez tudo que a gente fez, tudo no home office também, tá?
Então, de início, você pode começar home office, não tem problema. Tem uma ideia na cabeça das pessoas de que você precisa contratar direto time presencial. Vai te ajudar se você fizer. Você vai acelerar. Só que eu tenho clientes, por exemplo, Renata Amadeu, chegou a fazer quase 300 mil reais no mês com um social seller e uma SDR, uma closer. Isso em grávida ainda. Então, tem como fazer esse faturamento ajustando precificação, ajustando oferta, processo e contratando uma ou duas pessoas no time. E também, é o que tu falou, cara, dá pra começar tranquilamente. Afinal de contas, a gente começou, cara, a gente bateu 5 milhões de faturamento dentro de casa, É verdade, home office. home office. Então, é possível, dá pra fazer. A gente mas vocês foram pro presencial agora. Foi uma decisão de negócio, porque a gente Mas é porque a viu, gente queria ir pra 100 milhões agora É. esse ano, pelo amor de Deus, hein? porque a gente viu que a gente precisava, nesse momento, fazer essa mudança de posicionamento por conta do público que a gente quer atingir, por conta do game que a gente quer jogar, né? Então, Atração de investidor. ação de investidor e seja lá outras coisas. Mas, cara, a gente começou muito bem. E aí, coordenando todo mundo enxuto. Legal. Então, eu acredito que dá para fazer muita grana com um time comercial pequeno, aumentando conforme a necessidade e não sair inflando sua folha para depois você ter um custo. E às vezes você vai ter um custo em processo, ou seja, tu vai torrar dinheiro 2 vezes, contratando e demitindo depois, e fora o custo-tempo que você vai ter. Posso dar uma recomendação pra quem tá assistindo? Pode. Assista, podcast Extremos dos meus sócios. E o Roy Hunters claro. também foi bom também. E o do Roy Hunters. Assiste o meu também, se quiser. Mas se Assiste quiser aprender mais sobre comercial, assiste mais o do Yuri e do Vinícius. O meu é mais marketing, geração de demanda. Geração de demanda, é o cara que gera leads. Pra vender Leads bom, né? também por lead bom. Lead bom, é isso. Mas o que é um lead bom? Depende se você tem processo. É verdade. Quer dizer, você não consegue aproveitar esse lead bom. Às vezes o cara tem um baixo nível de consciência, mas fatura bem pra caramba, consegue ser muito bem ajudado. Você não deu um bom processo, tu recebe esse lead, o cara não responde, tu acha que ele é desqualificado. Exatamente. Matu, Maravilha? satisfeito, cara? Primeiro podcast. Vamos gravar 4 podcasts hoje. cara. Hoje. Mas o que a gente vai dar de presente pra galera? De presente pra você que chegou até aqui, eu vou te dar um diagnóstico comercial gratuito. É algo que em alguns momentos pode até ser pago, mas a gente faz de forma gratuita para quem participa aqui do podcast comercial Faixa Preta. Para você conseguir aí desbloquear esse acesso, é só apertar no primeiro link da descrição, preencher lá o formulário, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar essa sessão de diagnóstico. Quem vai falar com você é um especialista que vai te dar uma aula sobre o sistema Full Sales. Vai fazer várias perguntas sobre o teu negócio e vai te mostrar como é que você consegue encaixar o sistema Full Sales no nosso processo dentro da tua empresa. Se fizer sentido, ele vai te apresentar alguma solução, mas se não fizer também não vai te apresentar nada, mas você vai sair aí com muito aprendizado. Então, aperta no primeiro link da descrição, preenche lá os dados, que eu tenho certeza absoluta que depois você vai mandar até um depoimento para mim lá no Instagram, pro Yuri, vai ser bem legal. E é de graça, então aproveita enquanto é de graça, porque não sabe até quanto tempo vai ser. Exato. E tem um ponto, só um ponto. Cada especialista tem 20 horários só na agenda, tá? Na semana. Também enxuto. Então, cara, E a gente tá você- com bastante gente querendo ter acesso aos nossos processos pelo resultado que a gente tá gerando pra gente. direto tá acontecendo, sabe o quê? A pessoa agindo uma reunião, só que aí o que acontece? O próprio closer já tinha uma outra reunião agendada. Talvez até aconteça isso com você, viu? Até me perdoa porque a agenda tá muito cheia, meu. Exatamente. Não é verdade que acontece isso? Se você agendou com a gente, 1, não desmarca, compareça. 2, manda mensagem pro teu SDR e fala, pelo amor de Deus, a vaga é minha. É isso aí. Que a agenda É tá uma cheia. estratégia que futuramente a gente pode falar sobre, que é a estratégia de overbook. É, legal. A mesma coisa que o avião tem, a gente fez na operação e, cara, não estamos tendo problema de closer Vazio. vazio porque o cliente deu no show, porque a gente já bota outra pessoa no lugar rapidamente, então é uma Maravilha. estratégia que futuramente a gente pode compartilhar, Isso aí. ou então a gente compartilha com quem estiver dentro do programa de aí. aceleração. Boa. Então, muito obrigado você que chegou até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, interagir. Deixa aqui uma sugestão de tema que você quer ver aqui nesse podcast. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que a gente postar de novo aqui no canal. Um beijo para você, um abraço, se cuida e até o próximo podcast comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Valeu. Vamos almoçar? Bora. Quanto tempo? 40 ou 30 minutos. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí
e mexer o parafuso certo, na direção certa, e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você está deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais, e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito.